Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Nós vamos ler 2 versículos, 10 e 11. Amém? A palavra de Deus diz assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Pode sentar. Hoje nós temos ouvido uma palavra que fala muito, assim, é muito ouvida, é muito falada, e a gente tem sido levado a pensar muito sobre ela. Cooperativismo. Corporativismo, melhor dizendo. O mundo corporativo. Essa palavra ecoa em nossas mentes a todo tempo. Nós somos levados a pensar de forma corporativa em nossa casa, administrar a nossa casa de forma corporativa para organizar melhor as coisas. As igrejas têm sido organizadas e administradas de forma cooperativa para que sejam mais bem administradas e melhor organizadas e que as coisas fluam bem. E assim, muitas pessoas falam, poxa, mas isso é ruim. Isso chega a ser nocivo em muitos momentos. Mas não, nem tanto. Desde que a gente saiba dosar. E hoje, eu quero te convidar a pensar de uma forma corporativa em alguns pontos das nossas vidas enquanto cristãos. Fazendo um comparativo, quando a gente vai fazer um processo para entrar numa empresa, um processo seletivo, é um momento de tensão. A gente sua frio, a gente sente frio na barriga, a gente sente a boca ressecar, passa por uma série de entrevistas. Para quê? Para conquistar um prêmio, para conquistar uma vaga. Aquele prêmio que nós almejamos. Por quê? Porque dali vem o sustento da nossa família, dali vem o bem-estar, daquele prêmio, nós vamos trazer uma série de outras coisas e benefícios para nós e para aqueles a quem amamos, para aqueles a quem nos rodeiam. Esse processo, desde o início, ele deixa claro alguns pontos que eu quero ver com vocês. Quanto melhor for o pacote de benefícios que esse prêmio, essa vaga oferece ao possível candidato, mais difícil é alcançá-la. Mais pessoas vão disputar conosco. Às vezes, até quando se trata de concurso, você vê que a relação candidato-vaga é assustadora. Chega a 50, 60, 80, 100, 500 pessoas para uma vaga, para 8 vagas, para 2 vagas. Chega muita gente só de ler o edital e ver essa relação candidato-vaga, desiste no processo e fala, poxa, eu acho que não vai dar para mim. Só aí já há uma eliminação natural nesse processo. Mas aí, você passa por esse processo todo. Você passa pelas vagas, passa pela prova, passa pela entrevista, passa por não sei quantas entrevistas, passa por aqueles processos com o pessoal de RH, que agora me fugiu o nome. Se você cruza a perna para um lado, eles te avaliam de uma forma. Se você cruza a perna esquerda, opa, esse aí serve, porque é bom. O cara que cruza para a esquerda é meio psicopata, é nervoso, é alguma coisa nesse sentido. Eles te avaliam, eles fazem uma leitura não só do que você fala, mas do seu corpo. Porque o nosso corpo também fala. E aí você passa por esse processo todo e alcança a vaga. Você conquista o teu prêmio. E aí, tá bom? Acabou? Não.
Aí tem uma outra etapa. Você tem que vestir a camisa da empresa. Eu acho que todo mundo já ouviu isso em algum momento da vida. Mesmo que não tenha sido para si próprio, foi para outro. Vestir a camisa da empresa. Mas o que significa vestir a camisa da empresa? Significa o quê? Trocando em miúdos? Que você vai ter que abrir mão de muita coisa na sua vida para garantir aquele prêmio que você já conquistou, ou que você achou que já tinha conquistado. Você vai ter que abrir mão de muita coisa. E aí, do que você vai abrir mão? Você vai abrir mão de tempo de qualidade com a sua família, você vai abrir mão de finais de semana, de horas de sono, enfim, de muitas coisas. Depende da situação e do momento e da necessidade da empresa. Só que, para por aí? Não. Além disso, continuamente, eu e você, ao conquistarmos essa vaga, ao conquistarmos essa oportunidade, esse prêmio, nós temos que continuar mostrando quem nós somos. Nós temos que provar a nossa qualidade, nós temos que provar aquilo que foi dito na entrevista, aquilo que foi avaliado pelo entrevistador. Nós temos os famosos 3 meses de experiência. E aí, se não der certo naqueles 3 meses, ainda assim você pode perder o prêmio que você tinha conquistado ou achou que tinha conquistado. Passaram-se os 3 meses. Agora estou dentro. Assinei o meu contrato de trabalho, está garantido. Em tese, ou talvez, quem aqui já trabalhou em alguma empresa privada já ouviu a seguinte frase: a empresa está passando por um momento difícil, nós estamos tendo que rever muita coisa aqui dentro e vamos precisar cortar algumas vagas. Aí você balança. Mas eu tinha conquistado o prêmio, eu passei por aquela série de etapas, de entrevistas, eu assinei o meu contrato e já estou passando por isso? Sim, isso pode acontecer a qualquer momento. Mas aí o barco passa, como se diz, e você não vai, você fica. Aí você fala, opa, ganhei, essa vaga é minha mesmo, é de Deus esse negócio. Sim, pode ser que seja. Mas o que acontece com quem fica? Olha, a gente diminuiu o quadro, a gente tem menos gente para cumprir o mesmo trabalho, eu vou precisar que você faça mais isso, que você assuma a função do fulano e do ciclano. E também, como a empresa está passando por um momento difícil, a gente vai precisar diminuir os benefícios, tá? Mas não fica chateado, não. É para você ficar feliz. Porque, afinal de tudo, você está garantindo a sua vaga. Você está garantindo o seu prêmio. Está triste por quê? Você está aqui, você não saiu. Essa é a questão. E você tem que você perde salário, você vê amigos saindo, você perde benefício, mas você tem que se mostrar ainda mais motivado. Porque senão vão te olhar falando, ó, tá vendo, ó, fulano ficou abalado aí com essa situação, talvez seja melhor a gente tirar ele e puxar um de fora que não tem esse trauma. Pode ser que sim? Pode ser. A verdade é que para a gente manter o que a gente tem que lutar. Para a gente manter o que nós conquistamos, a gente precisa se esforçar. A gente precisa, a cada dia, se sacrificar, a cada dia se doar, a cada dia se entregar. Um exemplo claro que a gente tem disso, durante muitos anos, eu penso muito nisso, às vezes converso com os amigos, durante muitos anos a gente teve o táxi amarelo aqui. E serviu muito bem, funcionou muito bem, até que um dia o serviço começou a cair.
A gente entrava o taxista muitas vezes parava e perguntava, dependendo da hora, se fosse tarde à noite, tá indo para onde? Ah, não, para lá não vou não. Às vezes saída de um evento, alguma coisa assim, ele evitava pegar aquelas corridas perto para pegar as mais distantes. Então ele ficava escolhendo quem ele ia pegar. E nós nos sujeitamos a isso porque só tínhamos eles. E eles foram gradativamente perdendo a qualidade no serviço. Veio o Uber. Rapaz, quando veio o Uber, foi uma loucura. Foi uma loucura. E aí fez o quê? Com que os taxistas se movimentassem para reconquistar o que tinham perdido ou para manter o que ainda tinham, eu acho que um pouco de cada. E aí depois, em um outro momento, logo na sequência, algum tempo depois, a qualidade de serviço do Uber começou a cair. E aí o táxi começou a voltar e a retomar terreno. E hoje, o que a gente tem? A gente tem dois segmentos que lutam por o mesmo público e procuram prestar o melhor serviço. Essa é a nossa vida. Para a gente manter o que a gente tem, o que a gente conquistou, mesmo que a gente tenha conquistado com muito sacrifício, com muita dificuldade, com muito empenho, a gente precisa sempre continuar se empenhando, sempre continuar fazendo o melhor. Agora, eu quero te trazer a pensar comigo, a gente construir alguma coisa no sentido da nossa caminhada cristã. A partir do momento em que entregamos nossas vidas a Cristo, nós temos também uma grande oportunidade. A partir do momento em que a gente se rende a Cristo, que a gente se entrega a Cristo, a gente tem a oportunidade, desde o primeiro dia que você diz sim para aquele chamado do Espírito Santo, eu e você tivemos a mesma oportunidade de falar: Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir. E se a gente fosse tratar a casa de Deus como uma empresa, olha que loucura. Diferente de tudo que a gente ouviu até agora, na empresa de Deus tem vaga para todo mundo. Chegou e disse: eu quero, tem vaga, vem. Na empresa de Deus, nós não passamos por processos seletivos. Na empresa de Deus, não entram só os melhores, os que se destacam durante o processo. Na empresa de Deus, não é necessário ter experiência ou ser capacitado para servir naquela função. Na empresa de Deus, não temos período de experiência em que podemos ouvir: infelizmente, achamos que você não é a pessoa adequada para a vaga. Na empresa de Deus, nós não precisamos provar a cada instante que somos melhores um do que os outros. Nessa empresa, na empresa de Deus, tudo se mantém do início ao fim, porque a palavra de Deus é a mesma, ela não muda. E na empresa de Deus, mesmo os que não trabalham, têm o seu prêmio garantido. Mesmo aqueles que não servem, eles têm o seu prêmio garantido. Na empresa de Deus, ninguém é mandado embora. E na empresa de Deus, não tem desigualdade. Abre a sua Bíblia, por favor, em João 6,37. Eu vou trazer algumas passagens para ilustrar um pouco do que eu estou falando e dessa linha de pensamento para te levar à reflexão do ponto em que a gente vai chegar até o final dessa mensagem. João 6, versículo 37. A palavra de Deus diz assim: aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Na empresa de Deus, tem vaga para todo mundo. Ninguém é mandado embora. Na empresa de Deus, nós não passamos por processos seletivos, não temos de mostrar o melhor. Pelo contrário, nós chegamos mostrando o pior. Porque a maioria de nós, eu não sei você, mas eu cheguei arrebentado. Eu sei de onde Deus me tirou. E eu acho que cada um aqui, se fizer uma reflexão, pode lembrar de onde Deus tirou.
Mesmo que você não roubasse, não matasse, não bebesse, não se drogasse, eu acho que a gente pode lembrar de quem a gente era e como a gente está. Nessa empresa a gente chega mostrando o pior e ainda assim todos entram, tem vaga para todo mundo e todos são bem aceitos. Abre a sua Bíblia, por favor, em Atos, livro de Atos, capítulo 10. Quando o apóstolo Pedro está pregando na casa de Cornélio, olha que interessante o que Pedro diz, versículos 34 e 36. A palavra de Deus diz assim: Então Pedro começou a falar, ele disse: Reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Cristo Jesus. Este é o Senhor de todos. Veja bem, Deus não trata ninguém com parcialidade. Nessa empresa, quando você escolhe servir, quando você aceita, quando você quer, quando você se doa ao serviço da obra de Deus, você não é tratado com parcialidade. Todo aquele que teme a Deus, no sentido de respeitá-lo, e faz o que é correto, o que é justo, lhe é aceitável. Nessa empresa não há favorecimento para o amigo. Nessa empresa não há favorecimento para ninguém. Só há favorecimento para aquele que o teme e faz o que é justo, porque esse é aceitável a Deus. Na empresa de Deus não entram apenas os melhores, pois essa empresa enxerga as pessoas da mesma forma, independente de qual a sua cultura, qual a sua formação, qual a maneira com que você se vista, quanto dinheiro você tenha ou quem quer que você seja lá fora. Daquela porta para dentro, da casa de Deus, todos nós somos iguais. Aos olhos de Deus, todos nós somos iguais. E mais do que isso, além de não entrar só os melhores, além de todos serem aceitos, além dessa empresa todos serem tratados com imparcialidade, serem enxergados da mesma forma, essa empresa tem uma meta, que é transformar todos os seus colaboradores a cada dia em pessoas melhores. Isso é um processo contínuo. Abre lá sua Bíblia, por favor, em Filipenses, capítulo 1. Olha o que a palavra de Deus nos fala em relação a esse processo contínuo de melhoria a cada dia para essas pessoas. Estou certo, versículo 6, Filipenses 1, versículo 6. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a obra na minha vida e na sua vida é o Deus Todo-Poderoso. Se isso daqui fosse uma empresa, Ele seria o único, soberano, presidente, mas que ao contrário do que a gente vê, ao contrário do que somos muitas vezes oprimidos aí fora, somos bem tratados, vistos com imparcialidade, e essa empresa tem uma meta: fazer de mim e de você uma pessoa melhor a cada dia. Um processo de transformação contínuo, como disse o apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses. No Evangelho de Mateus, Jesus também deixa muito claro que nesse reino não tem maior nem menor. Dá uma olhada lá comigo em Mateus 23. Olha o que o Senhor fala. Com simplicidade, uma coisa direta e reta, como Jesus costuma fazer. Mateus 23, versículo 11. O maior entre vocês deverá ser servo.
Não tem diferença, não tem maior nem melhor, não tem pior, não tem. Nessa empresa, a experiência ou a capacitação que você tem na função não faz diferença. Por quê? A capacitação nesta empresa é dada por Deus e Ele capacita a todos quanto querem servi-lo. Olha o que Paulo fala na carta aos Gálatas e a carta à igreja em Corinto. Abre primeiro em Gálatas 2:6. Olha o que ele fala em relação a isso. A como Deus trata essa coisa. E como ele viu, como ele sentiu essa realidade na vida dele. No ministério dele. Gálatas 2, versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Isso foi o que o apóstolo Paulo falou à igreja na Galácia. Que aqueles que pareciam ser alguma coisa, que eram homens de influência, aparentemente muito capacitados, e talvez realmente muito capacitados, nada acrescentaram a ele, ao seu ministério, servindo na obra. E agora, olha na segunda carta de Coríntios 3:5, uma outra passagem sobre isso, bem interessante também. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Apenas Deus pode capacitar uma pessoa para a tua obra, para a obra dele. Então não me interessa o que eu tenho, não interessa o que você tem, não interessa quem eu sou nem quem você é. Interessa um coração ensinável e disposto a receber de Deus o aprendizado necessário para servir. Um coração disposto a dizer: Senhor, eis-me aqui. Nessa empresa, como eu disse, nós não temos período de experiência em que precisamos provar sermos merecedores. Na carta de Paulo aos Efésios, eu quero ler com você o capítulo 2, abre por favor, 2, versículo 8. Efésios 6, 2, 8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Entendeu? Não está na gente, não está em mim, não está em você, está em Deus. Esse Deus que te recebe, esse Deus que vê a mim e a você sem parcialidade, esse Deus que trata todos como igual, esse Deus é que capacita, e esse Deus é que nos diz que nessa empresa nós não precisamos provar a cada instante que somos melhores um do que o outro. Na verdade, o que nós precisamos é sim apoiar o nosso irmão, sustentar o nosso irmão para que se torne melhor do que nós. Para que aquilo que nós recebemos de graça, nós possamos doar de graça. Aquilo que alguém nos deu como bênção, quando chegamos aqui, nós possamos dar também a outros. Em 1 Pedro, na primeira carta de Pedro, ele é muito claro também com tudo isso que eu estou falando. Eu estou trazendo vários versículos para que a gente possa seguir essa linha de pensamento e entender o quanto a palavra vai provando para a gente uma linha de raciocínio, uma construção daquilo que Deus tem para aquele que o deseja servir. 1 Pedro 4,10. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Foi o que eu falei. Nessa empresa a gente não precisa provar a cada instante que é melhor um que o outro.
a gente precisa sim apoiar para que o outro se torne melhor do que nós, para que a gente possa dar de graça aquilo que a gente um dia recebeu. E uma coisa muito importante também, que a gente vê muito no mundo corporativo de hoje, é que às vezes você passa por uma entrevista, você tem que provar tudo isso aqui que a gente falou, em que a gente raciocinou em cima, e depois, quando chega na hora de você receber o seu salário, você receber o seu benefício, eu não sei se alguém já passou por isso, eu pessoalmente, enquanto que trabalhei como CLT, eu passei por essa experiência. Fiz todo o processo seletivo, tudo passou em tudo. Quando chegou durante o primeiro mês de trabalho, em algum momento, eu ouvi um zum na empresa sobre plano de saúde. Me falaram que tinha plano de saúde quando eu entrei. E aí, aquele papo de corredor, rádio peão, que a gente fala, né, da empresa, o pessoal estava falando que não tinha plano de saúde, que estavam buscando fazer um acordo. Eu fui literalmente ludibriado. Eu não sei se alguém aqui já passou por isso, mas quando a gente resolve servir a Deus, se isso aqui fosse uma empresa e a gente administrasse de forma corporativa, o dono dessa empresa aqui, aquele que rege tudo aqui, ele tem uma palavra só. E a palavra dele não muda. Abre, por favor, em 1 Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 24 e 25. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. No caso, a mim e a você. Essa palavra não muda. Aquilo que Deus disse, aquilo que está gravado aqui na sua palavra, registrado aqui na sua palavra, não muda. Diferente do que a gente vê, do que a gente viveu, do que a gente passou aí fora. Muitas das vezes a gente traz a nossa experiência, é normal. Assim como quando a gente casa, a gente traz uma bagagem daquilo que a gente já viveu para o nosso casamento. E quando a gente entra na casa de Deus, a gente conhece aquele ambiente, às vezes a gente vem desconfiado, a gente vem com bagagem nossa de fora, problemas que a gente sofreu, coisas que a gente viveu. Só que aqui, a palavra não muda, a palavra é uma só, porque aquele que rege essa empresa, aquele que está acima de todos nessa empresa, é fiel em tudo que ele diz. Agora, como é que pode, nessa empresa, mesmo quem não serve, ganha o prêmio? Mesmo quem não serve, tem garantido. Sim, nesta empresa, se você se rende a Cristo e você aceita a Cristo, muitas das vezes a gente está ali sentado e a gente opta por algum motivo a não servir. Mas o teu prêmio, a tua vaga, a minha vaga, a salvação, ela está garantida no momento em que a gente aceitou a esse Cristo, porque a palavra dele não muda. E a palavra dele diz em João 6,37, que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Trabalhar nessa empresa é a garantia do prêmio no momento em que você entra, no momento em que você se rende, no momento em que eu e você dissemos sim para esse Deus. Nós não precisamos provar nada, lembre como você chegou. Nós mostramos o nosso pior e ainda assim fomos aceitos. Ainda assim, ele diz, todo aquele que o Pai me dá, todo esse que virá a mim, de modo algum o lançarei fora. Trabalhar nessa empresa tem que ser um prazer. Servir nessa empresa tem que ser algo maravilhoso, é uma oportunidade que está sendo dada a mim e a você.
temos que estar constrangidos em amor em fazer o nosso melhor dentro desta empresa, sem olhar para o que o meu irmão está fazendo, se ele faz mais, se ele faz menos, não importa, eu estou aqui para fazer a minha parte por esse Deus que me deu a salvação. Veja bem, pense comigo, deixa eu ler essa passagem antes, porque acho que ela meio que resume também muita coisa do que está sendo dito aqui. Em Colossenses 3, ela está em Colossenses 3, são 2 versículos. O apóstolo Paulo, eu acho que ele tinha uma visão corporativa em muitos momentos. Colossenses 3, versículos 23 e 24. Olha o que a palavra de Deus diz. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Veja só, o prêmio foi dado a todos. Não importa o teu desempenho, se você está sentado na cadeira, se você prega, se você serve, se você limpa, se você fica no Genezaré, se você toma conta das crianças, não importa. Importa porque você disse sim a esse Deus, se rendeu a esse Cristo. E esse processo vai acontecer na vida de cada um de nós, esse processo de crescimento contínuo, esse processo de aperfeiçoamento contínuo, até o dia em que o Espírito Santo vai constranger a cada um aqui a servir a Deus da melhor forma possível, da forma que o seu coração estiver constrangido a fazer. Ele nos constrange em amor. Veja, uma empresa em que foi dada logo de cara, quando você diz sim, eu quero servir, eu quero estar aqui, eu quero me render a Cristo, a salvação lhe é dada, a salvação me é dada antes, e sem eu ter que provar quem eu sou, sem eu ter que fazer nada, eu recebo por graça e misericórdia de um Deus maravilhoso. Pensando nisso, eu acho que nós, cada um de nós como servos, nós precisamos estar muito atentos em servir as nossas lideranças com amor. Não nos preocupando com os defeitos dos nossos irmãos, porque são muitos, assim como os nossos. Tem um pastor aqui da igreja de cabeça branca que costuma dizer que igreja é reunião de maluco, concentração de maluco. É o maior número de malucos por metro quadrado que você pode encontrar dentro de uma igreja. Talvez seja, mas estamos buscando melhorar. Estamos buscando sermos pessoas melhores a cada dia e Deus tem nos constrangido a isso. Nós temos, eu e você, temos a obrigação de fazermos o nosso melhor, sabe para quê? Para que da mesma forma que nós fomos recebidos no dia que entramos, arrebentados com os nossos problemas, nossos medos, nossos fracassos, nossas frustrações, da mesma forma que fomos recebidos com amor, fomos abraçados, ouvimos uma palavra, quer tenha sido pelo pastor pregando, pode ter sido por um irmão no corredor, um abraço, um almoço que você foi convidado, sabe? A gente precisa ser constrangido a isso, a lembrar a cada dia, não só de onde Deus nos tirou, mas como fomos recebidos na casa dele, na empresa dele, no dia que chegamos, para que possamos fazer da melhor forma, para que possamos fazer ainda melhor do que fomos recebidos. Possamos fazer ainda melhor pelos outros do que fizeram por nós. Para pensar no privilégio que nós temos. Nós trabalhamos para o nosso Pai. Trabalhar nessa empresa é trabalhar para o Pai ao lado dos nossos irmãos.
Tem coisa melhor do que isso? E o salário é adiantado. A minha salvação eu recebi no momento que eu disse sim, não foi quando eu comecei a trabalhar. Tem coisa melhor do que isso? E tem uma coisa, nós trabalhamos como voluntários. Ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado. Mas esse Deus, muitas vezes, ele nos constrange em amor para que a gente faça isso. Sabe? Nessa casa, quando o trabalho aumenta, quando esse trabalho fica pesado, quando fica difícil servir, é o momento da gente ficar mais feliz, sabe por quê? Porque tem mais gente chegando, o trabalho está aumentando, sabe? O trabalho está aumentando porque estamos podendo abençoar vidas, abençoar irmãos, quer seja através de qualquer coisa, deixando as cadeiras enfileiradas, bonitinhas e certinhas, para que quando uma pessoa venha pela primeira vez, se a pessoa tem toque, e ela passa o culto todo preocupada com a cadeira que está torta, pode acontecer. Parece brincadeira, mas a cadeira está enfileirada. Olha como é que fica arrumadinho, direitinho. Porque aqui nós procuramos fazer o melhor. Esse Deus nos constrange em amor a fazer o melhor. E muitas das vezes, eu e você damos o nosso melhor lá fora. No nosso trabalho secular, a gente se empenha. A gente deixa de dormir, a gente doa final de semana, a gente deixa de estar com a família para ganhar um salário que é finito, que acaba, que é papel, que é perene. E é um Deus que deu a mim e a você uma vida eterna, que nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade, nos momentos de angústia, não é o meu salário, não é o meu trabalho secular que me sustenta, mas é o meu Deus, através da sua palavra, através da vida de um irmão, através do abraço, através de um louvor. Mas por que então que muitas das vezes o meu melhor fica lá? Não fica aqui, onde eu tenho eternidade. Essa palavra não é para quem trabalha na casa de Deus. Essa palavra não é para quem não trabalha na casa de Deus. Essa palavra não tem como intuito constranger quem não serve na casa de Deus. Não, nada disso. Se você foi por essa linha de pensamento, eu não soube conduzir. A ideia aqui é trazer uma reflexão para minha e para sua vida, do quanto eu faço lá fora e do que eu estou fazendo ou deixando de fazer aqui, ou como eu estou fazendo aqui. Porque não é só fazer, tem que ser feito com amor. Tem que ser feito com entrega, tem que ser feito com excelência. E pensa comigo nisso. Se a casa de Deus realmente fosse uma empresa, se realmente isso aqui fosse uma empresa e Deus fosse um líder corporativo, eu e você teríamos vaga nessa empresa? Estaríamos empregados na maneira como nós servimos ou seríamos mandados embora? Eu não sei. Isso, o Deus não manda ninguém embora. Mas cabe a mim e a você essa reflexão para que saibamos a qualidade do que estamos entregando a Deus. A qualidade daquilo que estamos oferecendo ao nosso Deus, que nos oferece tudo isso. Que mais eu posso querer? Por que ainda nos preocupamos com coisas tão pequenas? Por que ainda muitas vezes dizemos, eu fiz a minha parte? Não, por favor,
Não pense assim. A intenção aqui hoje é que eu e você possamos refletir mesmo, e ter paz no coração de estarmos fazendo o melhor para esse Deus. Eu não preciso abrir sua Bíblia, eu quero ler mais uma vez o versículo que iniciamos, para que ele fique gravado. E se você puder, durante os seus devocionais, reflita nesse versículo, nesses 2 versículos de 1 Pedro 4, 10 e 11. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Você não precisa fazer mais ou menos. Faz de acordo com o que Deus está colocando nas tuas mãos. Como encarregados de administrar bem a multiforme graça desse Deus maravilhoso. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Eu te convido a orar comigo. Deus amado e querido Pai, nossas vidas estão aqui diante de Ti, Senhor, porque precisamos realmente da Tua graça, Pai. Senhor, que Teu Espírito Santo, neste exato momento, possa levar cada um de nós a uma reflexão profunda, Senhor, de quem temos sido na Tua casa, na Tua empresa, Senhor. Deus, de como tem sido a nossa vida diante de Ti, Pai. Deus amado, que não sejamos mesquinhos contigo, dando o nosso melhor lá fora, Pai, e Te entregando apenas sobras, Deus. Não permita que sejamos egoístas e mesquinhos a esse ponto, Pai. Tem misericórdia das nossas vidas. Que Teu Espírito Santo de Deus possa nos mostrar dia após dia quem nós somos, Pai. E possa nos revelar quem Tu és, Deus. Para que possamos nos maravilhar, Pai, com a Tua graça, com a misericórdia que tem sido derramada sobre as nossas vidas dia após dia. Apesar de sermos, Senhor, miseráveis pecadores que somos, Pai. Obrigado, Deus, pelo dia em que entramos, Senhor, na Tua casa. Dissemos sim ao chamado do Teu Espírito Santo, Deus, e recebemos a Tua salvação. Ensina-nos a cada dia a valorizar isso, Senhor, e entregar nossas vidas, Pai, recebendo da melhor forma possível aqueles que aqui chegarem, Deus. Esta é minha oração, Pai, e eu oro a Ti agradecido pelo Deus maravilhoso que Tu é, que nos entregou o Teu amado Filho Jesus, Pai. Amém.